Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Tati Martins, eu sou professora de artesanato especializada em quetbooks e brinquedos em feltro e hoje eu vou te ensinar uma peça um pouquinho diferente que é feita em tecido, que é esse saquinho aqui em tecido, que são super úteis. Eu uso aqui no meu ateliê para guardar os brinquedos que possuem várias peças, mas você também pode usar no dia a dia para guardar itens pessoais, para deixar dentro da bolsa, então esses saquinhos são bem úteis. Aqui, por exemplo, eu tenho um com um joguinho do bingo, que são os brinquedos que eu faço, né, em feltro. Se você quiser acompanhar mais de pertinho o meu trabalho, eu vou deixar o link do meu Instagram aqui na descrição desse vídeo. E agora eu vou te ensinar a fazer essa peça que é bem tranquila, então vamos pro passo a passo. Então, para fazer o nosso saquinho, você vai precisar de 2 pedacinhos de tecido do mesmo tamanho. Eu tô usando o Tricoline 100% algodão. E você vai fazer no tamanho que você quiser. O passo a passo é o mesmo para qualquer tamanho. Esse meu mede 29 centímetros por 26, mas você pode fazer na medida que você quiser. O passo a passo vai ser o mesmo. Vou usar também uma régua, caneta mágica para marcar, mas você pode usar o giz, por exemplo. Tenho aqui também a fitinha de cetim que eu vou usar para fazer o fechamento desse saquinho. Mas você pode usar o material que você preferir, pode ser barbante, cordão, cadarço, o material que você preferir para fazer o fechamento do saquinho. Vou usar também essas 2 miçangas, mas é opcional, é só para dar um charme a mais para a peça. E também vamos precisar de alfinete. Você também vai precisar de um ferro de passar, né? A gente vai precisar passar esse tecido depois para ficar tudo bem certinho. A primeira coisa que nós vamos fazer é pegar aqui um dos tecidos e aqui onde vai ficar a abertura do nosso saquinho, a gente vai fazer uma marcação de 5 centímetros a partir da borda para dentro. E a gente vai fazer isso tanto do lado direito quanto do lado avesso, dos dois lados. O corte do meu tecido não tá muito certo, ele tá um pouquinho tortinho, mas eu acerto isso na hora da costura. Agora, nós vamos juntar os 2 tecidos, colocando o lado avesso com o avesso. Então, ficou assim tudo bem certinho e lado avesso com avesso. E agora, nós vamos ir para a máquina costurar. Nós vamos fazer uma costura em toda a lateral e aqui na base, a partir da marcação. Então, a gente vai começar a costura aqui, vai dar a volta e terminar aqui do outro lado. E aí, você vai deixar uma distância aqui de mais ou menos 1 centímetro a partir da borda, tá? É esse espaço que a gente vai precisar para fazer a costura. Eu vou alfinetar isso aqui para ficar mais fácil e vou ir para a máquina costurar. Vou começar a minha costura aqui desse lado, e aí eu vou deixar o meu calcador pegando aqui na borda certinha do tecido para dar mais ou menos a distância que eu quero. Então, é essa distância que eu vou deixar a partir da borda. E não se esqueça de dar o retrocesso no início e no final da costura. Então, eu já finalizei a costura de uma ponta a outra, deixando essa parte de cima aberta, e agora eu vou cortar o excesso das linhas. Aqui na parte de baixo, nós vamos cortar as pontinhas na diagonal para ficar mais fácil na hora de virar esse saquinho. E agora, vamos virá-lo do lado avesso. E aí, você empurra bem os cantinhos dos dois lados. Se precisar, você pode usar a tesoura, a ponta da tesoura para empurrar, com cuidado para não furar o seu saquinho. Então, virei aqui o meu saquinho do avesso e agora a gente vai passar um ferro para poder marcar bem toda a costura em volta do saquinho. Aqui na parte de cima, onde ficou aberto assim, a gente também vai passar o ferro aqui onde está dobrado para ficar bem marcadinho, acompanhando a costura do saquinho. Então, a gente passa o ferro aqui desse jeitinho para ficar bem dobradinho. Passei o meu saquinho e ficou assim, bem marcadinho aqui na costura.
ficou assim bem certinho. Na parte de cima também ficou assim, ficou marcado certinho onde que estava dobrado. E agora nós vamos fazer mais uma costura. E como eu tinha marcado aqui com a caneta mágica, a distância de 5 centímetros, acabou apagando quando eu passei o ferro. Então, eu vou marcar novamente. Mas é bem simples, é só você olhar aqui onde que você começou a costura e fazer a marcação. E agora nós vamos fazer uma nova costura da mesma forma, a gente vai começar em uma das marcações e terminar na outra, só que agora vai ser uma costura mais larga, então a gente vai deixar um espaço aí de mais ou menos 1,5 cm, 2 centímetros a partir da borda. Para ficar mais fácil, eu joguei a minha agulha o máximo possível para a esquerda, não sei se vai dar para ver direito, mas eu coloquei ela bem no cantinho para eu ter a distância que eu quero. Então, eu vou posicionar aqui o meu saquinho, o meu calcador vai ficar pegando aqui na borda, igual eu fiz anteriormente, porém a minha agulha, ela tá mais para a esquerda, então eu vou ter a distância maior que eu quero. E vou começar a costura aqui a partir da marcação novamente. E ficou assim com a segunda costura. Agora eu vou cortar o excesso das linhas e dessa vez eu resolvi fazer 3 costuras, uma em cada parte, sempre dando o retrocesso no início e no final da costura. E agora nós vamos desvirar esse saquinho. Se ficar alguma linha do tecido saindo aqui para fora da costura, é só você cortar com a tesoura. Vou empurrar aqui os cantinhos o máximo que eu conseguir, mas é normal eles ficarem um pouco arredondados, tá? Eles vão ficar assim, um pouquinho redondinhos, eles não vão ficar com aquelas pontinhas quadradinhas mesmo, não. Agora, nós vamos passar esse saquinho de novo, marcando bem todas as costuras, para ficar tudo bem certinho. E aqui na parte de cima, a gente vai vir com ferro de novo, marcando essa nova dobradura aqui. Então, vai ficar desse jeitinho aqui, bem marcadinho, dobrado 2 vezes. Prontinho, passei o ferro novamente, marcando bem a costura. Então, ficou assim bem certinho. Na parte de cima, como eu havia falado, a gente dobrou novamente e passou acompanhando aqui a costura. Agora, você vai fazer o seguinte, aqui na ponta você vai pegar uma dessas partes, vai dobrar assim para baixo, eu vou até pegar um prendedor aqui para colocar e ficar mais fácil, mas é opcional. Nessa outra parte aqui, a gente vai dobrar aqui na borda, vai ser só uma dobrinha mesmo de mais ou menos 1 centímetro, e aí a gente vai passar o ferro aqui para ficar bem marcadinho. Eu vou passar o ferro aqui e já volto. Ficou assim, bem marcado aqui nessa dobrinha aqui da borda. E agora, nós vamos dobrar isso aqui novamente, colocando a pontinha bem aqui onde a gente começou a costura, naquela marcação de 5 centímetros, vai ficar assim. Se você quiser, você pode alfinetar ou prender, eu vou colocar um prendedor aqui para ficar mais fácil. Vai ficar assim, ó, encostando direitinho aqui onde a gente começou a nossa costura. E agora, nós vamos passar uma costura aqui bem rente a essa borda, tá? Não precisa deixar espaço para passar bem próximo aqui mesmo. Eu vou fazer esse lado, depois eu faço esse, eu gosto de fazer um de cada vez, mas se você quiser pode fazer os dois juntos, porque é o mesmo processo. Prontinho, ficou assim o nosso saquinho. Eu esqueci de gravar fazendo essa parte, mas é o mesmo processo que a gente fez aqui do outro lado. Eu dobrei a pontinha um pouquinho menor e depois dobrei encostando aqui e costurei. As duas bordas vão ficar aqui na mesma altura, e aí eu também já arrematei as linhas e passei o ferro novamente para ficar tudo bem marcadinho, bem certinho. E agora, nós vamos passar a fita de cetim.
Eu não cortei uma medida certa, eu vou passar primeiro e depois eu corto no tamanho que eu quero. Se você não tem um passador, que é o meu caso, uma dica é você usar um clipe de papel igual eu estou fazendo. Eu vou dar algumas voltinhas com a fita aqui no clipe e vou usar ele para me auxiliar a passar a fita aqui dentro. Se você tiver alguma resistência para passar a fita, é só você olhar aqui dentro da abertura e colocar a fita certinho no meio das costuras que ela vai passar direitinho. E aí você vai puxando devagarzinho para a fita não soltar do clipe, até sair do outro lado. A gente vai pegar essa mesma fita, a mesma ponta e passar aqui do outro lado também. Aqui eu vou deixar mais ou menos uns 10 centímetros da pontinha da fita e vou cortar o excesso. Depois você pode queimar essa pontinha para não desfiar. Você pode deixar só uma fitinha assim, e aí na hora de fechar é só você puxar as duas juntas para poder fechar o saquinho, ou você pode usar duas fitinhas como eu vou fazer aqui no meu. Já que eu vou usar duas fitas, eu vou passar a outra agora, e aí a primeira fitinha a gente entrou por aqui, deu a volta e saiu aqui do outro lado, e agora a gente vai fazer o inverso, a gente vai entrar com a fita aqui, dar a volta nessa parte e sair aqui. A gente vai fazer o inverso da primeira fita. Vou passar novamente a fita aqui no meu clipe, lembrando que isso é só uma dica para quem não tem um passador, mas você pode fazer da forma que você tem o costume. Prontinho, ficou assim, essa fitinha com as duas pontinhas saindo desse lado e a outra fitinha com as duas pontinhas saindo pro outro lado. Agora, você ajusta o tamanho que você quer e tira o excesso com a tesoura. E aí, vai ficar assim, a hora que você puxar todas as pontinhas, o saquinho vai fechar. E aí, quando fecha, tá vendo que sobra bastante fita. Então, se você quiser, você pode deixar só uma pontinha da fita mesmo, para na hora que você fechar, esse pedacinho não fique muito grande. Então, você pode deixar um pedacinho pequenininho, se você preferir. Tem um pouco mais as minhas fitinhas, porque eu achei que estava muito grande, e aí você pode simplesmente dar um nozinho nas duas aqui, ou passar as miçangas, como eu vou fazer. Eu vou passar as duas fitinhas pela miçanga e vou dar 2 nozinhos para não sair. Fiz isso dos dois lados e já está pronto o nosso saquinho, é só puxar para fechar. Esse saquinho aqui eu fiz para guardar esse joguinho da memória, mas você pode fazer do tamanho que você quiser para usar da forma que você preferir. Eu espero que você tenha gostado desse passo a passo e me conte aqui nos comentários o que você achou. Se você quiser conhecer esse jogo da memória um pouco mais e outros projetos também que eu faço no Feltro, eu vou deixar o meu Instagram na descrição desse vídeo para você ir lá conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. Beijos e até a próxima aula!